O Rafael mandou mensagem pra gente aqui, Renan, perguntando da sua opinião ou qual é a sua visão do fim da escala 6x1. Pelo fim ou por manter a escala 6x1? Olha só, a escala 6x1, ela atinge pessoas... Ela é dramática quando ela atinge pessoas que moram em periferias de grandes cidades e tem que se deslocar de transporte para trabalhar num emprego, em geral na área de serviços, num restaurante. E ela passa uma parte do dia no ônibus ou no metrô, que é o caso de São Paulo, e não tem tempo de ficar com a família, ela gasta praticamente, ela vê que ela gastou a vida dela, vamos dizer, em transporte, num serviço, em geral, um serviço que ela não recebe muito, tá? Eu me solidarizo com essas pessoas. Agora eu queria saber qual é a alternativa que é proposta para essas pessoas. Elas não têm um emprego? Porque se as pessoas estão achando que os empregos formais com CLT estão aumentando, é mentira. Então estão fazendo uma campanha que é populista, e estão fazendo as pessoas crerem que, não vai sumir essa escala e o empregador vai pagar o mesmo valor para as pessoas trabalharem menos. É mentira. Ou esse valor vai ser repassado para a população, ou ele vai ter que basicamente começar a contratar as pessoas informalmente, que é o que vai acontecer. E na parte da indústria, porque o projeto 6x1 vem junto com a redução da jornada de trabalho. A indústria prevê um prejuízo para o setor de 180 bilhões de reais num ano só. Eu quero saber quem vai pagar essa conta. Porque no Brasil você está sempre punindo quem gera o imposto que vai ser pago. Mas nunca fala de quem está gastando mal. Então, eu prevejo surto de desemprego e eu prevejo aprofundamento dos subempregos e dos empregos informais. É isso que vai acontecer. Mas as pessoas caem nessa conversa. Porque eu vejo assim, pessoas de direita entrando nesse papo, a ponto de quando o governo colocou o projeto, vai andar. Juntou basicamente esquerda e direita pra votar nisso. Pô, o Zucco, que é candidato a governador do Rio Grande do Sul, disse que é um grande direitista, com medo de se indispor, ficou favorável. Ano eleitoral, proposta populista, né? Proposta populista. Pro comércio, pro comerciante é um desastre. Agora, o comerciante tinha que estar cobrando. Em vez do comerciante estar falando de qualquer outra besteira, ele tinha que estar cobrando os parlamentares que ele votou pra salvar ele dessa loucura. E eu digo pra pessoa que trabalha na escala 6x1, você vai ver o desastre que vai ser colocado na tua frente. Esse projeto foi protocolado pela Erika Hilton. A Erika Hilton, cujo tema dela é pauta trans, ela protocolou um projeto que tem uma folha. Uma folha. Se você acha que você vai resolver um problema com uma folha, é piada. Ela só estava fazendo populismo. E o governo Lula sabe que é um populismo necessário no eleitoral. Então ele vai queimar a economia brasileira, vai queimar emprego. Só que ninguém, e esse é o problema, nenhum dos outros presidenciais está falando isso. Eu quero saber qual a opinião do Zema, eu quero saber qual a opinião do Flávio, qual a opinião do Lula. O Lula eu já sei, ele é favorável. E os outros? O Ratinho, ninguém fala nada. Todo mundo tem medo. Todo mundo tem medo. Eu sou o único presidencial que tô falando. Isso é loucura, isso vai gerar desemprego para as pessoas, isso pode gerar fechamento na indústria e no comércio. E aí depois que acontecer, aí vai todo mundo procurar uma maneira, como sempre acontece no Brasil, de fazer uma gambiarra. Aí inventa uma PJ que não sei o que, aí contrata o cara por fora, quando vê o cara tá trabalhando no 6x1 tudo de novo. Por quê? Porque não se resolve problemas de produtividade assim numa canetada estúpida. Você vai fazer as pessoas ganharem mais, tornando o Brasil mais competitivo, tornando o dinheiro mais barato. Com dinheiro mais barato as empresas podem investir. Se o governo gastar menos, sobe mais espaço de investimento, aí a pessoa que mora numa periferia distante, que é a que mais sofre com a escala 6x1, vai ter um metrô, vai ter um sistema de transportes mais adequado, ela não vai viver em trânsito como ela vive hoje, ela vai poder se deslocar mais fácil, a vida das pessoas melhora, a gente investe em educação, as pessoas mudam para outros empregos, para outras modalidades, as pessoas podem fazer seus horários de trabalho, a gente reforma as leis trabalhistas brasileiras, para aprofundar a reforma trabalhista, para que a pessoa e o empregador montem a sua própria escala de trabalho, que não seja tão engessada como a CLT. Tem outros meios de resolver isso que países desenvolvidos, ou, vou pegar outro exemplo, a China resolveu. Hoje um trabalhador na China ganha mais do que um trabalhador brasileiro. Vietnã está resolvendo e o Brasil não resolve. O Brasil só fica falando populismo. Então assim, querem fazer política social com Erika Hilton e Lula, e aí os caras de direita abraçam porque tem medo? É isso que eu ia falar. Aí não dá. Mas a direita tá abraçando. E a direita tem maioria no Congresso. Se ela quiser barrar, ela barra. Pois é, mas não vai barrar. Não vai. A direita tentou barrar o Vale Gás do Lula. O Lula agora botou pra passar um projeto de compra de voto dando botijão de gás. O Lula fica igual um demônio carregando um botijão de gás junto com a Janja, com adesivos dele, rodando o Brasil, falando, vou te dar um botijão, vou te dar um botijão. E aí a direita vai lá, não, pode dar botijão. Pô, com uma direita dessas, cara... Com uma direita dessas, o Lula vai nadar de braçada. Ele vem com qualquer coisa populista e os caras votam com o Lula. Então o Lula e a Erika Hilton mandaram pro Congresso Nacional esse negócio do 6x1 e a direita tem medo de enfrentar. É difícil uma direita Você acha que vai ter um processo de transição? Porque passar vai. Eu acho que vai ser um dos projetos prevê uma transição. Mas será, assim, se me permitir para eu desenvolver um pouco essa questão. Por favor. O Brasil tem uma produtividade baixa. O que é produtividade? Não é que o brasileiro trabalha pouco. A produtividade baixa significa o seguinte, como nós somos uma economia pobre, a quantidade de dinheiro que o trabalhador brasileiro produz por hora, ela é muito pequena comparada com os outros. Portanto, para o brasileiro pagar as contas, num país que as coisas estão cada vez mais caras, ele tem que trabalhar mais. Se você fizer o brasileiro trabalhar menos, o brasileiro só vai ficar mais pobre. Não vai acontecer outra coisa. Você só vai fazer a população ficar mais pobre. Então, o que esses caras estão fazendo, a população fica mais pobre. E por que eles querem fazer a população ficar mais pobre? Quem é que vota no PT? Quem vota no PT é a pessoa que vive de auxílio do governo. E quem é que não vota no PT? É a pessoa que é autônoma, que tem um emprego, ou que presta um serviço, ou que é um pequeno empresário. Esse cara não vota no PT. Pois bem, quando você reduz a capacidade da pessoa gerar dinheiro e a pessoa passa a depender do governo, a pessoa vai ficar agradecendo, obrigado, painho, me deu um botijão.
É isso que esses caras querem. Quem que sofre com o aumento de impostos? Tem ouvinte agora querendo falar, só queria fazer essa última colocação. Todos sofrem com aumento de impostos, só que as pessoas que mais sofrem com aumento de impostos são as pessoas mais pobres, porque elas não poupam o dinheiro, elas gastam todo o salário delas no mês com consumo, e o consumo é super taxado no Brasil, então as pessoas basicamente gastam o salário delas com imposto e um pouquinho com o produto e o serviço que ela usa. É assustador.